Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou AR e produtor musical. Vamos aqui falar no guia prático de pré-produção de singles, EPs e álbuns de uma coisa bastante delicada, bastante problemática, que é a figura do produtor. O produtor, de onde eles vêm? Qual é o seu habitat natural? Como se reproduzem? Parece um Globo Repórter. Pois é, às vezes é complicado, vai ter que contratar um investigador para achar um bom produtor. Eles são escassos e eu diria que até, de certa forma, em extinção, os bons produtores, aqueles que trazem resultado, aqueles que trazem a linguagem para o teu álbum, para o teu EP, para o teu single que você quer. Mas por que precisamos de um produtor? Isso é uma bela pergunta para ser feita. Basicamente, eu acho que a gente precisa de um produtor porque, na boa, ninguém faz nada sozinho. À exceção do Jedi Stevie Wonder, que fez um disco chamado Songs in the Key of Life, que eu recomendo muito a qualquer pessoa que tenha ouvido. A exceção do Stevie Wonder, que no auge da carreira fez um disco em que ele tocou todos os instrumentos, ele produziu, ele cantou, e ali tem a voz da primeira mulher dele, e tem a voz também da Minnie Riperton, aquela americana que fez sucesso com Love New, ela também faz coro ali. Fora isso, só tem Stevie Wonder. Então, se você não é o Jedi Stevie Wonder, se você não é o sobre-humano Stevie Wonder, você precisa de um produtor, sem dúvida alguma. Olha, ele fez um dos discos mais memoráveis da história da música pop do mundo, mas nunca se sabe se ele tivesse a ajuda de alguém que tirasse um pouco da sobrecarga dele, de outros assuntos não inerentes à produção artística, à parte artística, se ele ficaria melhor ainda, nunca se sabe. Mas se você não é o Stevie Wonder, você precisa de um produtor. Sinto muito informá-lo. Então vamos lá. Vamos estabelecer primeiro uma diferença entre o AR e o produtor. Eu digo que eu sou produtor musical e AR sempre que eu me anuncio. Eu me sinto capaz de cumprir as duas tarefas. Mas eu diria que todo AR pode ser um produtor, mas nem todo produtor pode ser um AR. Porque o IR tem que ter uma visão mais macro de carreira, não carreira no sentido da questão extra-musical, no sentido da questão musical em termos de carreira musical. O AR é um cara que pensa macro. Normalmente o AR, conforme eu já falei aqui outras vezes, ele vem da tradição americana de tentar conseguir alguém para coordenar cast, contratações, a feitura dos discos, o acompanhamento, o repertório, o estúdio, quem é que vai produzir, quem é que vai arranjar, quem é que vai tocar, quem organizar essa bagunça toda, para não fazer uma boa pré-produção, para não virar uma confusão, um caos na hora de fazer o disco. Aliás, eu acho que a pré-produção nasceu dentro do caos da produção. Alguém se tocou e falou assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho antes de começar a gravar na produção. Isso se chama pré-produção. Então, o caos da produção é que inventou a pré-produção. Então, o AR é aquele cara que vê de longe. Normalmente, ele estava ligado às companhias. Hoje em dia, é possível fazer AR como eu faço, por exemplo, para Kel Smith. É possível você estar fora de gravadores, mas também ficar com aquele olhar de AR, aquele olhar diferenciado, desplugado, ligado, mas ao mesmo tempo não imerso no projeto. É bem importante o AR não estar imerso, o produtor é um cara que está imerso. O produtor tem que estar imerso, tem que estar no dia a dia da produção. E o AR tem que estar de fora, vendo se está tudo de acordo com o que todo mundo combinou, com o que todo mundo quer. E o produtor tem uma falha, nem todos têm essa falha, muitos desses produtores atuam como AR também, tem essa cabeça de AR, mas acontece bastante dos produtores acabarem entregando para o artista o disco que o artista quer fazer. E nem sempre o disco que o artista quer fazer é o disco certo. Nem sempre o disco que o artista quer fazer é realmente o que ele precisa, é realmente o que ele quer fazer. Então é preciso de uma interlocução. A interlocução do produtor funciona? Funciona muito, é muito boa, é muito bacana, mas não é a única interlocução necessária. Existe aquela interlocução de fora, que é o AR, que é precisa e necessária. Então AR é AR, produtor é produtor. Um AR pode ser produtor? Pode. Um produtor pode ser AR? Quase nunca. Mas há produtores que podem fazer AR, mas eles não podem fazer AR produzindo os discos, porque eles não vão ter essa visão diferenciada, essa visão destacada que dá para fazer aquela vista panorâmica do projeto, para ver se o projeto está nos trilhos. Então, uma vez feita essa diferenciação entre o produtor e o AR, que são figuras complementares, mas ambos tirando proveito dessa diferenciação de atuação, o produtor é mais assim um cara incumbido de uma missão, e essa missão não pode ser dada exclusivamente só pelo artista, se não sai o disco que o artista quer, conforme eu falei, tem que ser resultado de um brainstorming entre AR, artista e produtor.
Dito isso, a gente vai falar um pouquinho entre a diferença da produção executiva e da produção musical. Você já deve ter visto, né, os créditos normalmente, os créditos da Universal Music, quando eu era do AIR, eles eram por uma questão jurídica montados da seguinte forma: uma produção Universal Music dirigida por Guto Graça Mello. Por que isso? Porque hoje em dia é muito comum você ler no jornal e falar assim: porque os discos não são dos artistas, são das gravadoras, que absurdo a gravadora ser dono da obra do artista. Eu vou explicar por quê. As gravadoras são donas do álbum porque elas pagaram por ele. Então funciona mais ou menos assim: o artista é contratado, ele é chamado para produzir o seu disco daquele ano ou daquele biênio, faz uma reunião, escolhe esse produtor faz um orçamento, aquele orçamento é avaliado pela gravadora, e a gravadora diz assim: ok, vamos em frente, e ela paga por aquilo. Então o tape é um termo que se usa para falar do álbum, propriamente dito, dos fonogramas, dos 8, 10, 12 fonogramas daquele álbum, são de propriedade da gravadora, e o artista ganha um percentual correspondente ao contrato que ele fez com o departamento jurídico da gravadora, 8, 10, 12%, e o produtor também ganha uma parcela, um percentual para produzir o disco, ganha um adiantamento para poder trabalhar aqueles 2, 3 meses que ele fica no projeto, e tem um percentual depois que recuperar aquele valor. Quando os artistas saem da companhia e querem levar consigo os tapes, eles têm que pagar a companhia. Quanto custou o meu disco? Custou 220 mil reais, toma 220 mil reais, me dá o tape. Ok, então o tape passa a ser do artista. Mas se ele não pagar isso, eternamente aquele tape vai ser daquela gravadora, da Universal Music, da Sony, seja de qual for. Não tem nada de errado, é o combinado. O combinado não sai caro, se fala sempre isso. Então, assim, se a gravadora pagou, é dona. Agora, não é dona no sentido de assinar um disco Universal Music e o artista fica lá atrás. Não, o disco é do artista, no sentido moral, é do artista. O artista é aquele disco daquele ano, se chama Songs in the Key of Life, e o artista é o Stevie Wonder. Então não aparece nenhum nome na capa que não sejam esses dois. Mas o tape é da Motown, que agora é Universal Music. O tape continua sendo do selo Motown, que é uma companhia da Universal Music. É isso, a não ser que o Stevie Wonder queira comprar o tape. Ele compra o tape dele. Então, voltando ao crédito da Universal, o crédito se apresentava assim: uma produção Universal Music. Por quê? Porque havia sido produzido por Universal Music, produzido no sentido do dinheiro, o produto foi gerado com o dinheiro da gravadora, dirigida por Guto Graça Mello. Chamou-se Guto Graça Mello para dirigir aquela produção que é da Universal. Então, não tinha esse crédito produzido por Guto Graça Mello. Tinha o crédito, uma produção Universal Music dirigida por Guto Graça Mello. Mas assim, vulgarmente as pessoas falam: quem produziu? Foi o Guto. Quem produziu? Foi o Liminha. Quem produziu? Foi o Mazola. Então, para diferenciar, havia no passado produzido por Liminha, produção executiva, fulano de tal. Existia isso. Por quê? Porque há um tempão atrás dava-se o luxo de ter um produtor que era eminentemente musical, aquele cara que ficava simplesmente ligado e exclusivamente ligado na parte musical, só no operacional que tivesse a ver com a parte musical, e tinha um cara que ficava na produção executiva, que fazia aquela coisa executiva no sentido de fazer acontecer. Então ele marcava o estúdio, ele marcava o horário que os músicos tinham que chegar, via se os músicos estavam no estúdio para na hora de gravar, se os músicos estavam com fome, se tinha que dar almoço para o músico ou não, mandava as informações todas do álbum para pedir as autorizações editoriais, mandava as informações para guia de rótulo, ou label copy, enfim, era um cara que cuidava da parte administrativa, operacional, burocrática. Existia isso dentro do mercado. O mercado conseguia pagar isso. Agora não. As produções executivas e musicais acabavam por se fundir. Havia um tempo que dentro da Polygram, ainda antes de se tornar Universal Music, os produtores eram funcionários de carteira assinada, azulzinha lá, assinada pela Polygram, funcionários, e tinha uma espécie de gerente de elenco. O cast inteiro da companhia era dividido pelas especificidades artísticas de cada um desses produtores. Um produtor tinha mais a cara do pop, outro produtor tinha a cara mais MPB, outro produtor tinha mais cara de popular, outro produtor tinha a cara mais de samba, e ficava com os artistas correspondentes a esses segmentos, e eram responsáveis por entregar aqueles produtos daqueles artistas anualmente para as companhias, faziam os orçamentos, faziam tudo, eles próprios produziam, assinavam a produção, mas ganhavam salário da Universal. Houve um tempo. Depois eles foram terceirizados, continuaram prestando serviços à companhia, mas também a outras companhias, e a partir daí nunca mais teve esse tipo de vínculo empregatício entre produtor e gravadora.